Doutor, seja bem-vindo. É um prazer muito grande realmente recebê-lo e ouvir de você essa grande mensagem que você vai trazer para nós, porque o povo brasileiro já lhe conhece. Já lhe conhece. Eu tenho o prazer de tê-lo entre os meus grandes amigos, meu mentor, meu conselheiro e amigo. Seja bem-vindo ao segundo congresso de RH do Sul-Sudeste do Pará, doutor Augusto Cury. Muito obrigado. Muito obrigado. Que honra. Muito obrigado. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Levante as mãos. Ótimo. Eu quero saber aí quem precisa de psiquiatra, levante as mãos. Bom, eu quero saber também se vocês estão com uma idade emocional mais jovem ou uma idade emocional mais velha. E vou fazer um teste. Antes disso, eu quero perguntar para vocês: vocês querem ser meus espectadores ou meus alunos? Quem quer ser meus alunos, levante as mãos. Não sabe aonde se meteram. Eu sou um professor provocador e desafiador. Bom, quem sofre pelo futuro, levante as mãos. Levante bem as mãos. São meus alunos. Acrescente pelo menos 15 a mais a sua idade emocional. Quem cobra demais dos outros, levante as mãos. Mais uns 10 anos. Quem cobra demais de si? Vocês não têm vergonha? Toda pessoa que cobra demais de si é um carrasco de si mesmo. Os melhores profissionais cobram demais de si. E isso é muito triste no mundo todo. Não faz muito tempo eu dei uma palestra sobre, na verdade, para 1/3 do PIB brasileiro, ou representantes de 1/3 do PIB brasileiro, os grandes empresários, e feito um teste sobre como anda a empresa chamada Mente Humana, se eles estão gerindo bem. Eu tinha que internar quase todos. Bom, eu quero saber também quem é que tem dificuldade de conviver com pessoas lentas. E quem são das mulheres que acham que seus maridos ou namorados são mais lentos que vocês? Levante as mãos. Esse é um problema mundial. E das mulheres, vocês são mais rápidas que os homens. Sem vocês, nossos céus não teriam estrelas, nossas manhãs não teriam orvalhos. Gostaria que vocês se aplaudissem. Vocês são demais. Mas inventaram um cartão de crédito. Brincadeira à parte, brincadeira à parte. Vocês estão vivendo o assassinato coletivo da autoestima, experimentando, porque se no século passado vocês conquistaram o direito de votarem, trabalharem e estudarem, infelizmente, o sistema deu com uma mão e tirou com outra. Colocou modelos magérrimas, esquálidas e doentes pelos padrões da medicina para vender produtos e serviços. E aí, essas modelos fotográficas entraram no inconsciente, entraram na mente humana, gerando esse padrão tirânico de beleza. E isso gerou um desastre sem precedente no território da emoção das mulheres, inclusive dos adolescentes e das adolescentes. Para vocês terem uma ideia, nós aumentamos em mais de 28% a 29% ao ano a automutilação nas escolas. E todo adolescente que se automutila não é um masoquista. Na verdade, está gritando, usando a dor física para tentar neutralizar a dor emocional. Mas ninguém os ouve. O sistema educacional não os ouve, os políticos não os ouvem. Nós estamos na era mais dramática para desenvolver saúde mental. E sem autoestima, não apenas afeta a
tranquilidade, a homeostase e a autonomia dos adolescentes, mas também dos adultos, homens e mulheres. A autoestima é o oxigênio da motivação. A autoestima é o oxigênio da saúde mental. E, infelizmente, nós estamos vivendo algumas eras que eu tenho denunciado no mundo todo. Vocês sabem que eu sou o psiquiatra mais lido do mundo, né? Não mais lindo, eu mais lido, não confundam. Embora eu me casei 43 vezes, mas com a mesma mulher. Eu estou casado há 43 anos, ainda acho que ela me acha bonita. Bonito. E beleza está nos olhos de quem vê. Beleza não pode ser vendida, comprada ou comparada. Mas, infelizmente, o padrão tirânico de beleza, ele tem asfixiado a autoestima e tem refletido na produtividade das empresas. Vocês têm de cuidar da autoestima dos homens e das mulheres e tem que levá-los a perceber que beleza física e beleza mental está nos olhos do observador. Se uma pessoa não se vê como bela, intelectual e emocionalmente, bem como fisicamente, independente do padrão tirânico de beleza, não é possível aumentar a produtividade, ser proativo, protagonista, ser autor da própria história. Isso gera uma instabilidade emocional enorme. É por isso que eu dei para as minhas filhas, não a boneca Barbie, nunca dei uma boneca Barbie para as minhas filhas, porque sabia que entrava no inconsciente coletivo. Eu dava bonecas de cor negra e cheinhas, gordinhas, porque eu queria que elas entendessem que havia uma beleza especial dentro delas. E até mesmo ocorreu algo interessante, mesmo eu sendo alguém tão preocupado com a saúde mental das minhas filhas, certa vez, uma delas procurou, era uma pré-adolescente, e falou: papai, eu não sou bonita. O que você faria quando você encontrasse alguém com uma dor como essa? É fácil você dar discurso, é fácil você dar orientações, mas eu não fiz nada disso. Eu andei com ela pelas ruas de uma pequena cidade e falei para ela olhar para uma casa toda velha, paredes rachadas, telhados destruídos, e eu falei: que beleza há nessa casa? Ela falou: não tem beleza nenhuma, papai. Ela está caindo aos pedaços. Eu falei: filha, há uma beleza surpreendente. Cada tijolo esconde os sonhos daqueles que os construíram, os pesadelos, a jornada de vida. Cada rachadura das paredes e dos muros representa a cicatriz do tempo. Quantas crianças aqui brincaram, quantos adolescentes sonharam, quantos pais às vezes discutiram por bobagens, mas há uma jornada de vida que todas as cicatrizes desta casa escondem. Aí eu perguntei novamente: filha, que beleza tem essa casa? Ela falou: papai, nossa, eu nunca imaginei que haveria tanta beleza. Eu lhe disse: também você, filha, você pode não ter um padrão tirânico de beleza, porque você está cheinha, mas você é linda, você é maravilhosa, você é encantadora. E aí minha filha resgatou a sua autoestima. Se você perguntar para ela e para minhas outras duas filhas se elas têm autoestima elevada, você vai ver que uma das principais características que elas têm é a autoestima elevada. Portanto, por favor, nas empresas, vocês têm de se preocupar se os seus colaboradores se sentem importantes. Não sentir pertencimento dentro de uma empresa é cruel. Ele está lá para entregar suas horas de trabalho, seu trabalho laboral e o seu trabalho intelectual, mas ele se sente bem lá. E não há maior asfixia, não há um roubo da liberdade e do oxigênio, do prazer maior, quando você se sente desconfortável no ambiente.
E vocês da área de recursos humanos e vocês empresários têm de perguntar: você se sente confortável em nossa empresa? Número 1, pergunta número 1. Pergunta número 2, o que nós podemos fazer para te tornar mais feliz? Pergunta número 3, o que você poderia contribuir para que a nossa empresa pudesse ser mais agradável, mais proativa? Pergunta número 4, quais são os sintomas psíquicos e psicossomáticos que você tem, físicos e psicossomáticos que você tem, que tem prejudicado a sua saúde física e mental? Aí essa pergunta ela tem que ser acompanhada com vários outros elementos. Por exemplo, eu brinquei com vocês sobre a sua idade emocional. Provavelmente, se eu continuasse perguntando, vocês não teriam 30 ou 40 anos de idade emocional. Talvez teriam mais de um século, porque, infelizmente, estamos envelhecendo precocemente no território da emoção. Se vocês têm dificuldade de conviver com pessoas lentas, isso é um sintoma de um envelhecimento precoce da emoção. Porque uma pessoa mais jovem é mais tolerante, jovem emocionalmente, é mais tolerante. Ela é capaz de dar risadas de alguns erros suportáveis. Um casal pode ter 70, 80 anos e ser jovens emocionalmente. Um casal pode ter ambos em torno de 30 anos e serem envelhecidos emocionalmente. Um casal jovem emocionalmente olha para ela e lhe diz: querida, você é admiravelmente ansiosa. E ela diz para ele: meu bem, você é fascinantemente irritante. Eles são leves, eles cobram menos, eles abraçam mais, eles usam o instrumento da palavra como um garimpeiro de ouro. Um garimpeiro de ouro, ele não cria o ouro, ele remove as pedras. Você quer transformar um inimigo num amigo? Você quer transformar um desafeto numa pessoa mais próxima? Você quer conquistar uma mente de uma pessoa difícil? Quem quer conquistar? Levante as mãos. Então, repitam comigo: toda mente é um cofre. Não há mentes impenetráveis, mas chaves erradas. A pessoa mais difícil hoje pode ser a pessoa que mais vai te dar alegria amanhã. E eu vejo na política, muitas pessoas falam: doutor Cury, você se candidatou à presidência da política, à presidência da República, você entrou na política, mas você não tem experiência. E eu não tenho mesmo essa experiência dessa velha política que afundou o país. Mas eu tenho experiência de gerir pessoas, eu tenho experiência de ser um garimpeiro de ouro. Um garimpeiro de ouro não cria o ouro, ele remove as pedras. Eu tenho experiência para conversar com todas as pessoas de todos os partidos para terminar essa polarização insana que paralisou o Brasil e transformou as famílias numa guerra, os casais numa guerra, a sociedade brasileira como se estivesse em dois barcos, sendo que, na verdade, só há um barco chamado família brasileira. Isso é digno do poder, que é desprendido do poder, quem ama muito mais a sua sociedade do que a seu partido. Então, só puxando um gancho, eu não tenho experiência dessa velha política, mas eu tenho experiência de ser um garimpeiro de ouro. Quer conquistar as pessoas difíceis? Aprendem, por favor, a mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Eu vou repetir de novo, porque vocês têm que levar por toda a sua vida, porque a espécie humana está contaminada por isso. Nós somos apontadores de falhas, e todo apontador de falhas, todo criticista, está apto para consertar máquinas e para conviver com máquinas, e não para ser uma mente brilhante. Por exemplo, quem repete 2 vezes a mesma correção é o quê? É um pouco chato. 3 vezes a mesma correção é o quê? Muito chato.
e 4 vezes ou mais. É insuportável. Bom, vocês resolveram ser meus alunos e eu sou um professor provocador. Quem é que de vez em quando aqui é insuportável? Levante as mãos. Levante bem as mãos. Não tem santo nessa plateia. E vocês pensam que vocês são pessoas fáceis, mas não são. Às vezes nós achamos que o problema está nos outros. Sim, há muitas pessoas difíceis, complicadas, teimosas, mas também nós reagimos muitas vezes de maneira indelicada. Um garimpeiro de ouro não é uma pessoa repetitiva. Alguém que abre cofres quase que impenetráveis, usam chaves delicadas. Fale uma vez só. Antes de falar, nunca esqueça, mude, a sua jornada tem que mudar. A era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. E tem pessoas que me dizem, doutor Cury, eu casei com um homem muito complicado e muito lento ainda por cima. Eu falo, minha filha, se você escolheu um homem muito complicado e ainda por cima lento, honestamente, você não deve ser tão fácil. E ele vai ficar mais difícil se você não souber usar as chaves corretas. Todos os dias, observe pequenos comportamentos. Fala, parabéns. Se ele é lento, ele foi rápido certa vez, pouquinho só. Querido, você é um avião. Se ele foi sereno, flexível, meu bem, como é que você tem autonomia? Quando você muda a história do apontamento de falhas, quando você deixa de arrombar o cofre, deixa de ser um garimpeiro de ouro com a necessidade neurótica de querer criar o ouro, porque um garimpeiro de ouro, até hoje, na história da humanidade, criou ouro. Teve o elixir, uma varinha de condão, não se cria o ouro, se remove as pedras. Então, nunca remova as pedras apontando falhas, sendo indelicado, elevando o tom de voz, criticando, pressionando, comparando. De novo, outra vez. Quantas vezes nós usamos generalizações na família, na relação com o marido e esposa, com os filhos, nas empresas? Quantos executivos não têm gestão da emoção, não souberam as ferramentas mínimas para ser autor da sua própria história? Eu acho que a inteligência emocional é importante. Levante as mãos. E se eu disser para vocês que nunca houve inteligência emocional? Foi um erro científico. A emoção é burra, ela é desinteligente, ela é inconsciente, ela não consegue ser autogerida. O que existe é a gestão da emoção. Ela não pode ser jamais transformada em segurança se ela é tímida, em autônoma se ela tem medo de expressar as suas ideias. A emoção, ela não tem intelectualidade, ela não tem capacidade de autogestão. Quem tem essa capacidade? É o eu. O eu é um outro agente. Ele não é a emoção. Ele incorpora a emoção. Ele incorpora o intelecto. O eu é o centro de comando da psique. É o piloto. Número 1, piloto da mente humana. Número 2, o maestro desta complexa sinfonia intelectual e emocional. Número 3, ele é diretor do script. Senão, quem vai escrever o script são as pessoas, são as perdas, são os fracassos, as exclusões. Número 4, ele é o protagonista. O protagonista, ele toma a frente. O protagonista entende que quem vence triunfa sem glórias. O protagonista, ele é alguém que é um garimpeiro de ouro. Ele elogia antes de criticar. E não aponta falha antes de reconhecer o valor de um filho, marido, esposa, colaborador. É inacreditável que estamos na era
das pessoas adoecidas. Permita-me falar. Há vários líderes políticos que asfixiam o valor das mulheres. Um deles já até denunciou estupro em tal mulher e pedindo para que os outros, que os seus seguidores, seus asseclas, repetissem a mesma frase. É uma vergonha. Queridas mulheres, vocês representam o ouro da humanidade. Sem vocês, nossos céus não teriam estrelas. E é por isso que vocês deveriam olhar nos olhos dos seus parceiros e dizer com todas as letras: eu sou linda, maravilhosa e inteligente, e você é um privilegiado de viver comigo. E acrescentem, e acrescentem. E olhe lá, hein, meu filho, se não me quer, tem quem me queira. Porque eu aprendi com o meu professor Augusto Cury que eu tenho que me querer. Eu vou namorar a vida antes de namorar alguém. Mas vocês acreditam que alguns presidenciados nem trabalham há 10 anos e querem dirigir a nação brasileira? Eles vivem nessa polarização insana. O Brasil não suporta mais 4 anos dessa guerra interminável. Por isso que eu tenho falado, um líder, não precisa ser eu, hein? E não precisa me seguir. Não, não precisa. Eu estou dizendo aqui para vocês, que nós, a nação brasileira, precisa de paz. A nação brasileira precisa de ser focada em 100% projetos, sem ataques pessoais. Claro, atacar pessoal é você diminuir, dizer que é um crápula, irresponsável e tal. Agora, atacar ideias, temos que atacar, nós temos que criticar ideias, nós temos que ter nossas convicções. Mas a beleza da democracia está na divergência, e isso se aplica nas coisas. Vocês têm que dar o direito dos colaboradores de divergirem nas ideias, inclusive, se um executivo aprender a ser um gestor da emoção, ele vai perceber quando um colaborador o questiona, ele vai aplaudi-lo, parabéns, muito obrigado, você está participando, ainda que a ideia desse colaborador não seja fenomenal. Quando um executivo elogia, quando um profissional de recursos humanos elogia alguém num foco de atenção, quando uma mãe elogia um filho, um casal se autoelogia, quando contrariado, você desarma, porque detona o gatilho, abre janela light em milésimo segundo, e não janela killer, a âncora, que é o fenômeno que dá concentração, relaxa, e você deixa de ser um invasor de privacidade e passa a ser o educador, e você passa a ser um garimpeiro de ouro. Portanto, não há mentes impenetráveis, nunca houve as chaves erradas. Todo ser humano complicado se abre com as chaves mais delicadas. Por exemplo, certa vez, uma mulher foi pega em flagrante adultério, há 2000 anos, e chegaram diante do mestre dos mestres e perguntaram qual o veredito. Quem conhece essa passagem? Levante as mãos. Cometeram já o primeiro erro, libertaram o homem e condenaram a mulher. Qual resposta ele deu? Eu vou falar sobre os ângulos da gestão da emoção. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, quando eu estudei sobre este homem, sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia, não sobre os ângulos da religião, eu desabei no meu orgulho. Bom, qual resposta ele deu? No mundo todo se sabe a segunda resposta. No mundo todo, quem não tem erros e falhas, atira a primeira pedra. Até budistas e islamitas, que valorizam demais a Cristo, sabem a segunda resposta. A primeira resposta foi gerir a emoção. Ele escrevia na areia: quando alguém te desacatar, não dê resposta, porque já está anunciado a sentença. Quando você for pressionado, criticado, quando há um clima na empresa onde as pessoas estão se digladiando, recuse-se a responder.
porque a sentença já está dada. Quando o teu filho te desacatar, ou o aluno também te ofender, ou um casal discutir, sentença já foi dada. Detonou o gatilho, abriu janela killer, fechou o circuito da memória. Eu estava falando isso para o ministro André Mendonça, numa conferência que eu dei ontem, estava falando isso para o ministro do Supremo Tribunal Federal, para inúmeros desembargadores, juízes federais, para meu querido amigo Ives Gandra, um congresso de magistrados. A sentença já tinha sido dada. E quando a sentença já foi dada, só cabe uma resposta: se recusar a responder e surpreender. Ele escrevia na areia, porque ele estava escrevendo dentro de si: que homens são estes que querem apedrejar essa mulher sem conhecer a sua história? Eu não compro aquilo que não me pertence. A minha paz vale ouro. Eu não compro essa guerra que eu não causei. Que autonomia. Eu me perguntava: que homem é este que devia reagir rapidamente, como Freud reagiu, como Einstein reagiu, como todos os pensadores, Kierkegaard, Heidegger, qualquer pessoa, Sartre, qualquer pessoa nos focos de tensão? Que homem é este que sabia que a sentença estava dada? Ele escreveu o que mais na areia? Eu pergunto para vocês, imagina o que ele devia estar escrevendo. Eu conheço aquele fariseu, ele é um corrupto, conheço aquele outro, ele é um misógino, diminui sua esposa, conheço aquele outro, ele é um falso religioso. E o que ele devia estar escrevendo também? Eu conheço aquela mulher, eu conheço a menina que está na jornada de vida dela, que foi abandonada pelos pais. Eu conheço aquela pré-adolescente que foi abusada sexualmente. Eu conheço ela. Eu conheço aquela garotinha que foi violentada. E toda vez que eu falo isso, eu me emociono, porque eu tenho um projeto de lei no Congresso Nacional que leva meu nome. Projeto de Lei Augusto Cury. Eu não queria que levasse meu nome, mas como me considero o psiquiatra mais lido do mundo para dar autoridade, porque eu propus um projeto de lei onde cada criança de 0 a 12 anos será avaliada por um médico e um psicólogo uma vez por ano para mostrar para o predador sexual que o governo agora não é um tutor teórico, nós estamos cuidando e escutando as crianças do Brasil. E o Brasil será o primeiro país do mundo a ter um projeto deste. O que vocês acham? Quando o mestre dos mestres se recusou a responder, eles ficaram perplexos. E ele se levantou e perguntaram a segunda vez. Aí ele disse: ok, pode apedrejá-la. Eu lhes dou o direito de exercer um julgamento, mas antes, mude a base do julgamento. Olhem para suas loucuras. Eu conheço vocês. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Nunca linchadores recuaram num foco de tensão, porque num foco de tensão coletivo, mesmo no estádio, ninguém recua quando se briga, e eles recuaram, porque ele geriu a sua emoção. Ele não entrou numa guerra que ele não construiu. Ele tinha autonomia, ele conseguia ser um colecionador de amigos, ele sabia gerir pessoas, porque ele entendia que toda mente é um cofre, não há mentes impenetráveis, mas chaves erradas. Ele sabia que, por mais difícil que seja um ser humano, se nós atropelarmos, arrombarmos o cofre, reitero, se nós tivermos atitudes não generosas, não elegantes, nós perdemos as pessoas, nós construímos inimigos. É por isso que no teatro da política nunca encontrei um ambiente tão tóxico. Sou o único que não depende do poder, não preciso do poder, é uma dor ser candidato à presidência, não dependo de nada. Eu poderia estar morando em qualquer um dos países, dos 90 países que eu sou publicado, eu não dependo, é uma dor. Estou renunciando à minha tranquilidade por amor ao Brasil, mas honestamente dizendo, nunca encontrei um ambiente tão tóxico.
e nunca encontrei um ambiente onde há uma indústria de haters. As pessoas não amam a nação brasileira. É quase que inacreditável. Mas existem técnicas para você transformar, como eu ensinei vários juízes ontem, vários magistrados, vários desembargadores, não há mentes impenetráveis, há chaves erradas. Nós atiramos pedras com facilidade. Se tivesse perguntado para os alunos do mestre dos mestres, vocês acham que eles teriam poupado aquela mulher na altura daquela jornada? Não, teriam apedrejado. Toda vez que você eleva o tom de voz, você atira pedras. Toda vez que você critica várias vezes a mesma coisa, você atira pedras. Para quem você deve pedir desculpas? Toda vez que você compara, você atira pedras. Toda vez que você generaliza, ou eu generalizo, de novo, reitero, outra vez, você não tem jeito. Quantas vezes os melhores de nós somos indelicados. Toda vez que você não pergunta aonde eu errei e não soube, quando você não usa o instrumento de um garimpeiro de ouro, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Para as pessoas que você acha que conhece e não conhece. Você também não está gerindo a emoção, você não está usando os recursos humanos para explorar o ouro dentro das pessoas que estão ao seu redor. O mundo está polarizado, as empresas estão polarizadas, as empresas estão doentes também, as famílias estão doentes. Agora, eu te pergunto, alguém com meu nível intelectual, que desenvolveu o primeiro programa mundial de gestão da emoção, que é estudado em universidades, vivo, porque pode ser estudado e eventualmente se morre, mas vivo, universidades oferecem pós-graduação, na minha teoria, como a Anhanguera, em gestão da emoção, se vocês quiserem fazer, ou então a MBA também, agora na Vitros, na Unicesumar. Agora, pergunto, eu quero falar isso não para mostrar a minha grandeza, mas para mostrar meu defeito. Vocês acham que alguém como eu erra? Erra. Erra. Eu vou contar um erro meu. Certa vez, uma das minhas filhas tinha 15 anos de idade. E ela falou, papai, você dá tantas conferências, atende tantos pacientes, tem milhões de leitores, mas ultimamente você não tem conversado comigo. Aonde eu estava errando? O erro da indiferença. Você está próximo, está infinitamente distante. Eu poderia ter muitos argumentos. Eu estava tirando a pedra da indiferença. Nenhum argumento poderia justificar o meu erro. Eu estava errando numa área em que eu sou especialista, o diálogo. Porque eu não perguntei para minha filha várias vezes onde o papai errou e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. Erra? Erra. Atirei pedras. A pedra da indiferença não machuca visivelmente, machuca invisivelmente. Eu olhei para ela, vi os olhos dela lacrimejando, e eu abracei ela. E era uma noite estrelada, e eu pedi para ela olhar para o alto. E ela olhou para o alto. Eu falei, filha, escolhe uma estrela. E ela não entendeu, mas escolheu a estrela mais brilhante. E eu falei para ela, de hoje em diante, essa estrela será sua. Mesmo quando o papai fechar os olhos para esta vida, jamais deixarei de te amar. E mesmo quando o teu céu não tiver estrelas, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar, pois a vida é um contrato de risco, risos e lágrimas, aplausos e vaias, acompanhada de cada ser humano. E às vezes as pessoas mais próximas são aquelas que mais pode te decepcionar. Mil desculpas. Muito obrigado
por você existir. E eu chorei com a minha filha. Dei estrelas, aquilo que o dinheiro não pode comprar quando você errar. Não se justifique muito. Uma pessoa madura reconhece seus erros e escreve os principais capítulos da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Quem me promete que de hoje em diante vai dar aquilo que o dinheiro não pode comprar quando errar, quem me promete que de hoje em diante vai entender que a mente mente quando você sofre pelo futuro, cobra demais de si e dos outros, quando você quer que os outros correspondam às suas expectativas, porque elas são lentas cognitivamente em relação a você, que é acelerada. Quem me promete que de hoje em diante vai entender gestão da emoção, não inteligência emocional, o eu interferindo em cada pensamento perturbador, nos primeiros 5 segundos, discordando e confrontando, para que eles não sejam registrados, e uma vez registrados, eles só podem ser reeditados, não podem ser mais deletados. Quem me promete que vai elogiar 3 vezes mais do que criticar? Quem me promete que vai ser um garimpeiro de ouro, ao invés de usar generalizações, elevar o tom de voz, comparar, vai exaltar quem erra antes de apontar o erro? Levante as mãos. Eu não confio em vocês. São meus alunos. Brincadeira à parte. O céu, ou, na verdade, o inferno emocional, está cheio de pessoas bem-intencionadas. Nós prometemos e não cumprimos. Conhece aquela tese? Eu prometo, na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza, por todos os dias da minha vida, eu minto que te amarei. Nunca se mentiu tanto em tão pouco tempo. Quem ama, quando ela te estressa ou quando ele te irrita, mas lembre-se, eu ensinei vocês a serem mais leves. Querido, você é admiravelmente irritante. Meu bem, você é fascinantemente impulsiva. Brinque mais, vivam mais leve. Se vocês tivessem 2, 3 mil anos para viver, tá bom. A vida é tão breve como gotas de orvalho. Vocês não percebem que o tempo emocional não é mais o mesmo que o tempo físico? Há um século, a vida média era 40, 45 anos. Não havia antibióticos, não havia vacinas. Uma amidalite levava à morte. Portanto, se a vida é tão breve como gotas de orvalho, deixe um legado em destaque, um legado no coração das pessoas que vocês amam. Vocês são profissionais do mais alto nível. Não apenas vocês aí da região norte do Brasil, que eu tenho um carinho enorme. Inclusive, gosto muito de tacacá com tucupi. Gosto muito das comidas típicas. Vocês são demais aí no norte, mas também no Brasil todo. Essa live vai ficar gravada, porque milhares, dezenas de milhares de pessoas aprenderam essas ferramentas. Mas nunca se esqueça que o inferno emocional está cheio de pessoas bem-intencionadas que prometem. Não prometam, porque o eu muitas vezes é frágil. Porque no primeiro ato do teatro mental, um livre-arbítrio, detona o gatilho, abre uma janela killer. Se o volume de tensão for tão grande, a âncora que dá a concentração, ela gera hiperconcentração, hiperfoco, o homo sapiens se torna homo bios. Então, no primeiro ato do teatro mental, ao contrário que milhões de teólogos acreditaram, milhares de filósofos acreditaram, dezenas, centenas de milhares de juristas, de magistrados acreditaram, não há livre-arbítrio no primeiro ato mental. Quando detona o gatilho, abre uma janela traumática com alto volume emocional, teu filho te decepcionou, teu marido ou tua esposa te confrontou, ou um colega de trabalho causou um transtorno, um aluno em sala de aula também causou uma crise, naquele exato momento, o homo sapiens se torna homo bios, instintivo. Isso não foi estudado por Kant, por Hegel, por Schopenhauer, por Sartre, nem pelos teóricos da psicologia, por Bill, Allport, Eric Freud.
Não foi estudado pelos líderes ou os teóricos da psicopedagogia. Não foi estudado por Piaget, por Vygotsky. Mas nesse país que não valoriza os seus cientistas, eu tive o privilégio de escrever mais de 3.000 páginas sobre esses fenômenos. Num país, reitero, que não valoriza os seus pensadores. E depois comecei a publicar meus livros. Teve mais de 70 livros. Escrevi 5 a 10 vezes cada obra. Por isso, quando havia um verbo que o editor colocou, que não havia colocado, eu falava, esse verbo eu nunca usei. Eles ficavam impressionados. Então, se não há livre-arbítrio no primeiro ato do teatro mental, a melhor resposta não é reagir impulsivamente, não é elevar o tom de voz, não é criticar, não é constranger, não é querer ganhar a ferro e fogo. A razão é você desarmar os copilotos do eu. Gatilho da memória é um copiloto inconsciente em milésimo de segundo, janela da memória, segundo copiloto, a âncora da memória, o terceiro copiloto que gera concentração, ou produz hiperfoco, o ser humano é um animal, ou foco em determinadas áreas do córtex cerebral, como vocês agora. A âncora está gerando foco, que vocês estão entendendo cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente. Vocês estão entendendo cada frase, cada ideia. Os fenômenos que estão nos bastidores são de uma sofisticação sem precedente. E tê-lo estudado e teorizado sobre eles me desabou, me fez perceber como nós não sabemos nada sobre a psique, sobre a existência. Somos todos meninos brincando no teatro do tempo. Nós achamos que somos médicos, somos especialistas em recursos humanos, doutores, juízes, somos presidentes, somos primeiro-ministros. Na verdade, todos nós temos que ser apenas caminhantes que andam no traçado do tempo, em busca do mais importante endereço dentro de nós mesmos. Humildade é o oxigênio da sabedoria. Reconhecimento da nossa pequenez é o oxigênio da nossa maturidade. Pedir desculpas é o oxigênio da capacidade de autonomia. Uma pessoa grande se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. Eu encerro esta conferência com todo o coração por vocês. Vocês, eu dei o melhor de mim aqui num pequeno treinamento. Precisaria de horas e horas para entrar nos bastidores da mente humana. Vocês não têm ideia como a mente humana é de uma complexidade sem precedente. Como é que você entra na memória em meio a bilhões de opções e constrói cada verbo e conjuga tempo espacialmente? Você não sabe como faz. O pensamento é real ou virtual? Muito provavelmente vocês não sabem. O pensamento é real ou virtual? Quem acha que é real? Levante as mãos. Quem acha que é virtual? Levante as mãos. Quem não acha nada? A grande maioria foram mais sábios. E a emoção é real ou virtual? Quem acha que a emoção é real? Levante as mãos. Quem acha que a emoção é virtual? Levante as mãos. Nunca foi estudado isso. Quando você come pães, você comeu carboidrato ou proteínas? Quem acha que é carboidrato? Levante as mãos. Praticamente todos, porque isso foi estudado. E por que não se sabe se o pensamento é real ou virtual? Ontem eu choquei magistrados na minha conferência. O pensamento é 100% virtual, ele é imaterial. Você pensa no futuro, o futuro inexiste, mas você pensa no futuro por causa que o pensamento ele tem uma plasticidade construtiva. Você resgata o passado inexiste, porque ele é um algoritmo no córtex cerebral. As pessoas que te feriram, te ofenderam, também não são reais, são um algoritmo. Mas como é que você sofre pelas pessoas que te ofenderam no passado? Porque na esfera da virtualidade, o pensamento reconstrói o passado. O pensamento é virtual. Por isso que você constrói personagens. E o pensamento constrói, ele é tão complexo que ele é anti-algorítmico em destaque.
A inteligência nunca vai sentir solidão nem tédio, nunca vai sentir dúvida e medo, porque isso é próprio do pensamento anti-algorítmico, antidialético. Ela sempre vai ser escrava de estímulo programado, mas vai ter uma capacidade construtiva de pensamentos muito melhor que milhares, e a superinteligência artificial, mais que todos os seres humanos, vai seduzir os seres humanos, mas ela nunca vai sentir um tédio, uma dor, uma angústia, uma ansiedade. Portanto, queridos amigos, quando você entende que o pensamento é virtual, você vai perceber que você tem que esvaziar seu ego para entender os outros. Você só entende os outros a partir de si mesmo. Um juiz, quando está julgando um réu, se não esvazia de si, ele pode estar julgando muito mais ele do que o próprio réu. Um psiquiatra ou um profissional de recursos humanos, se não se esvazia de si, está falando muito mais dele do que de um colaborador de uma empresa ou de um paciente. Esvaziar-se de si para poder se colocar no lugar do outro e perceber o que as palavras nunca disseram e as emoções nunca revelaram. Agora, a emoção é real ou virtual? A emoção é 100% real. Se você está triste, define como angústia, ansiedade, humor depressivo, não importa. Você está sofrendo. Então, há dois mundos completamente diferentes. Um que você produz milhares de construtos, o intelecto, que é virtual, e outro que você construi dezenas de experiências, que é a emoção. Você não produz milhares de experiências emocionais. Você produz algumas dezenas. Se você produz muitas experiências emocionais, você é tão instável que de manhã você está angustiado, à tarde você está irritadíssimo, à noite ninguém te suporta e no início da madrugada nem você se aguenta. A emoção, ela é real. Ela é produzida em menos quantidade. E o pensamento é virtual. Há dois mundos. E onde está o eu? O eu é real ou virtual? O eu está no limbo. Ele é tanto virtual, se ele for frágil, fraco, se ele não impugnar, não discordar dos pensamentos tóxicos, das emoções tensas, ele não é um piloto da mente humana, não é protagonista, não é autor da própria história. E o eu é mal formado em Harvard, em Cambridge, Oxford, MIT, na USP. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP. Meus alunos não aprenderam nada disso. Mestrando e doutorando de medicina, odonto e várias outras áreas, e falam, doutor Cury, a minha vida é antes e depois do seu curso de gestão da emoção. Eles aprendem ferramentas que deveriam ter sido ensinadas lá, em todo o curso de graduação, e inclusive no ensino básico, e no mundo todo. E nós estamos no tempo da pedra. Bom, o eu, ele tem que duvidar de tudo que nos controla, criticar cada ideia perturbadora e decidir ser gestor da emoção no silêncio da mente, com autoridade. O eu, ele tem que saber e proclamar todos os dias, minha paz vale ouro, o resto é lixo, eu não compro guerras que eu não construí. Número 3, o eu tem que exaltar quem erra antes de apontar o eu. Nunca se esqueça. E o eu tem que ser treinado, entre muitas coisas. Encerrou o meu tempo. O eu tem que ser treinado a mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Encontre motivos para celebrar as pessoas que estão ao seu redor todos os dias. Pequenos comportamentos, exalta. Muito obrigado por existir, você é incrível, você é fascinante. Aí você vai sendo registrado de maneira solene e você vai entender essa tese. Repitam comigo. O amor começa pela emoção mais forte. O amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. Então, para ser admirável, trabalhem todas essas ferramentas. Agora eu vou encerrar dizendo, se vocês acham que alguém como eu é digno de representar o país, eu deixei minha agenda para estar com vocês. Se vocês acham que alguém como eu é digno de representar o país, vai nas mídias sociais e fala, eu apoio a pacificação do país que Augusto Cury está promovendo, porque o algoritmo é cruel, ele manda para 2% da base dos meus mais de 15 milhões de seguidores. 80% ou mais das pessoas não sabem que eu sou candidato à presidência. Quem não sabe que eu era candidato à presidência? Levante as mãos entre vocês, levante as mãos. Olha só, vocês que são completamente antenados. Agora imagine o resto da sociedade. Não vai dar tempo. Vamos continuar
desse jeito. Então, eu quero falar no seu coração. Se acharem que eu não sou digno, não há problema nenhum. A beleza da democracia está na divergência. Mas se achar, não me deixe só, porque frequentemente eu me sinto só nessa jornada. Eu que não dependo do poder, não preciso do poder, estou fazendo isso por amor a vocês. Um beijo no coração, muito obrigado por vocês existirem. Por todo o futuro, eu e o colega, o futuro está todos, e todos esses congressistas se sentem honrados com a sua brilhante, tremenda explanação. Um gênio está entre nós. Que Deus possa abençoá-lo, usá-lo para transformar, orientar e guiar muitas vidas que não sabem aquilo que nós ouvimos. Eu quero convidar todos os nossos congressistas a colocar-se de pé. E vamos dar uma salva de palmas bem forte do Conclui e vamos tirar uma foto. Muito obrigado. Um beijo no coração. Eu tenho que desligar agora, me curvando diante de vocês, porque eu tenho um compromisso exatamente a 1 hora. Um beijo no coração a todos vocês. Muito obrigado por existirem.